E aí entender se aquela poupança é o suficiente ou vai ter que fazer algum esforço, não no presente, mas talvez nos próximos anos com aumento de renda para compensar o quanto que tem que poupar. Aqui no exemplo, Gui, é uma família que, se a gente pode olhar aqui no início do gráfico, de por volta de 35, 36 anos, né? Ali é a média do casal. Ele já tem uns 30 mil acumulado, por mais que eles estavam gastando mais, mas tinha lá a previdência da empresa, ficou parado, bônus. PLR. E normalmente esses bônus PLR faz com que a família, ou as pessoas, elas afrouxem um pouco mais no mês a mês, né? Ela fala, porque, pô, daqui 6 meses... Daqui a pouco alguém joga boia. Alguém joga boia, né? Eu consigo pagar as coisas, mas enfim, continue aí, perdão. Claro, talvez com o dinheiro já acumulado poderia até ter quitado a dívida, mas vamos imaginar que o dinheiro estava ali, então a gente fez essas decisões aqui. Então, nós temos aqui alguns parâmetros, né? Parece simples, mas são ultra poderosos para a gente ter essa visão futura. Então, 35 anos, você falou mais 20 anos, 55 anos? 55 anos. Então, a gente vai definir aqui, idade de aposentadoria, a gente vem aqui e coloca para 55, ele já vai recalibrar ali as necessidades da família, tá? Legal. Perfeito. Renda desejada, 10 mil. Perfeito. Tá? Quando a gente olha outras fontes de renda, aí a gente tem essa discussão com o cliente. Né? A gente pode ser mais realista, não vou nem falar conservador, realista, né? INSS não espere, ou a totalidade, ou talvez não espere nada, né? Ali do INSS, mas talvez algumas outras rendas que a família pode ter, pensão, alguma aposentadoria vitalícia, assim, de servidorias públicas, por aí vai. Aqui, uma coisa muito comum é, por exemplo, o profissional dá aula em faculdade, às vezes ele quer lecionar, fazer uma renda extra, às vezes é um profissional da área da medicina, normalmente eles não aposentam, eles tiram o pé do acelerador, então pode continuar um plantão numa clínica ali sem tanta necessidade de trabalhar de final de semana, então tem diversas alternativas de renda ali, que não seja INSS. Perfeito. Então aqui a gente vai colocar um salário mínimo. Um deles vai conquistar um salário mínimo do INSS. Beleza. Tá? Então a gente está colocando 1.518 aqui. E a gente pode fazer cenários, metade do caminho, INSS full, para a gente ver o esforço. Da maneira que está, ou seja, colocando uma maneira bem pessimista com o INSS, e nessas configurações, partindo dos 30 mil que eles têm aos 35 anos, a gente tem essa curva aqui, que parece uma barbatana de tubarão, que é o que a gente chama de aposentadoria ideal. Então você tem que fazer essa curva de acumulação, para você acumular por volta de 1.900.000 ali, já imaginando o valor presente desse valor, nominal vai ser muito maior, mas é 1.900.000 de hoje. Né? Tá, os olhos de hoje. Ele já faz o cálculo. Como se ele estivesse aposentando hoje. Porque é muito difícil fazer, até acho que é um parênteses aqui, é muito difícil você fazer essas projeções com tudo nominal. Porque a pessoa não vai entender que o carro de 100 mil hoje vai ser um carro de 500 mil, né? Que hoje ela vai 10 lá, ela vai ter 50, não é tangível, né? Então... E desengajador pra caramba. Imagina quantas pessoas hoje no Brasil têm ou almejam acumular 1.900.000. Se coloca valor nominal, fala 11 milhões, eu vou falar. Não, isso esquece. Então a gente traz esses valores. Continuar torrando. Então a gente traz esses valores para presente para simplificar até colocar esses projetos. Os projetos de hoje, a gente já faz o cálculo para você. Legal. Então, esse dinheiro, você consumiria 10 mil reais, né? Menos ali o valor dos 1.518 que já entra. Mas no final você vai ter, então, disponível para você 10 mil, que vai ser uma parte nesse restante dos rendimentos do seu dinheiro. E minimamente esse dinheiro tem que ir para os 90 anos. Por que a gente fala isso? Por que essa curva aqui é a curva mínima ideal? Porque se você calcular para esse dinheiro acabar antes dos 90, a chance é muito alta de você sobreviver e o dinheiro acabar. 90 já seria dali para frente, para você já começar a ter alguma certa reserva de entender que o dinheiro vai sobrar e você ainda vai sobreviver 90, 95 anos, a gente vai viver cada vez mais. Com essa característica que a gente colocou aqui, essa família, para juntar os 1.934.000, deveria juntar aqui, arredondando, 5.500 por mês. Ou seja, para aposentar com 20 anos, 5.500 por mês. Aí a gente começa aquela discussão de sonho e realidade. Mas 5 mil parece difícil juntar? Nesse momento, sim. Daqui a alguns anos, com a evolução da sua renda, será que você vai conseguir compensar? Sim. Tem um outro conceito bem legal que a gente fala para as famílias, que é o seguinte. Todos nós aqui temos só 3 decisões, né, a tomar quando você tem um aumento de renda. Então vamos imaginar, Gui, que você aumentou a renda familiar mais R$1.000 a partir do ano que vem. Só tem 3 decisões. Uma, você vai pegar todo esse dinheiro e vai absorver como qualidade de vida? Você consegue fazer isso? Opa! Hoje! Já! Não precisa nem esperar o ano que vem. Já consigo, né? Tá comigo. Então, ou seja, é o que a maior parte das famílias fazem, né? Quanto mais ganha, mais gasta, tá? Então, absorver. O outro extremo, pegar os 1.000 e falar, não, esse daqui eu não vou absorver nada, eu vou colocar tudo para acumular, que no caso dessa família seria de 2.500 para 3.500. Então, é uma decisão. Manter o padrão de vida,
né? Só talvez uma correção da inflação e colocar todo o dinheiro para acumular, ou meio a meio. Metade vai para o presente, para absorver um pouquinho mais como qualidade de vida, metade vai para frente. Então você pode ir fazendo o que a gente chama de ajuste de meta, né? As escadinhas, para de repente, você pode chegar em 5.500 daqui a 2, 3, 4 anos. Ou você pode já imaginar que é difícil isso acontecer pelo seu trabalho, pela sua renda, então a gente pode fazer alguns cenários aqui. Olha só, que cenários que a gente pode trabalhar? E aqui vem a mágica do que a gente fala do racional e principalmente um profissional adequado pilotando esse racional, esses parâmetros, com uma família que no final não tem essa visão, não tem educação financeira, nem é obrigado a ter esse conhecimento, né? Você não se especializa em medicina para cuidar da sua saúde. Perfeito, exatamente. Então vamos lá. Um parâmetro que a gente pode trabalhar. Lembrando, essa taxa de juros aqui que a gente está mexendo... desculpa, só para a gente voltar. Deixa eu olhar aqui. Quanto que essa família vai economizar? 2.712. 2.712. Vou colocar exatamente o uma valor. coisa que eu queria perguntar antes para você, né, Anderson, uma pessoa viu e falou o seguinte, eu tenho que poupar 5.500 por mês. Ela vai chegar para você e falar, cara, não dá. Então eu queria que antes de você mexer na ferramenta, falasse o seguinte, quais são as opções desse casal? Porque na minha cabeça, o que eu penso? Tem duas opções. Puxa, cara, você quer parar de trabalhar com 55 anos? Será que você não consegue alongar um pouquinho esse prazo para 60? Então, uma das coisas eu posso ajustar o período da minha independência, né? Do que eu almejo. Chega lá e fala, amor, 55 não vai dar. A Europa vai precisar esperar, nossa viagem anual para a Europa vai precisar esperar um pouquinho mais. 5 anos, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo, vamos cuidar da saúde para chegar lá com 60 com um corpinho de 50. Um outro ponto é a gente falar o seguinte, não, é 55, então tá bom, então vamos ralar ainda mais, vamos cortar agora na carne. A gente vai para um apartamento menor, né, que tá lá no gasto obrigatório e tudo mais, e a gente vai para 55. Aí meu ponto é, outro que a gente pode fazer, não, vamos ser então um pouco mais agressivo nos nossos investimentos, vamos tentar aí é o ponto, né, vamos tentar buscar uma rentabilidade maior. Exatamente, a gente vai simular isso e tem aquela questão, né, que eu acho que até a visão do estoicismo, né, o que está no nosso controle e o que não está. Isso, legal. O que está no seu controle, a decisão de cortes, a decisão de economia e por aí vai. O que não está no controle, ou parcialmente não está no seu controle, que é o retorno. A taxa de retorno ela pode ser mais previsível ou menos previsível, né, pode ser a questão de projetos no meio do caminho que possam acontecer, mas eu vou simular tudo isso daqui para a gente enxergar. Eu só vou dar o enter aqui para a gente ver, então, aquele valor. A primeira pergunta que eu quero para você, como planejador, quando a pessoa, ela apareceu um cenário na frente dela que não era o que ela queria. Exato. Então, como planejador, onde vocês vão falar o seguinte, foca aqui, porque a pessoa ela vai vir. Né? Ela tem várias opções, correr mais risco, aposentar depois... Tentar ganhar mais, cortar mais. Como planejador, o que você vai indicar para a pessoa que ela foque primeiro? Perfeito, vamos lá. Então, só para a gente mostrar então o que faltava no gráfico, é o gráfico daquele esforço que ela vai fazer, daquela poupança que a gente já conseguiu ali ajustar o orçamento e ver até onde vai o dinheiro. Então, aqui, com 2.712, ela vai conseguir ter, a gente coloca aqui no gráfico azul, é o principal investido, é o montante que ela aportou. De fato. E esse verde, percebe que é a rentabilidade acumulada, né? Que no primeiro momento ela faz pouca diferença, em algum momento ela começa a acumular, que é a potencial dos juros compostos. A qual taxa de retorno todo esse cálculo está sendo feito? Há uma taxa de 4% de juro real até a fase de aposentadoria e depois também. A gente pode quebrar em 2 tranches, né? 2 momentos, que é o momento até chegar na aposentadoria e depois pode ser um pouco mais conservador. É muito ou pouco 4% de juro real? 4% de juro real. Juro real o que é? É os juros descontado da inflação. Então é quanto de fato o seu dinheiro ali investido está ganhando de poder de compra. Beleza? Perfeito. Então vamos lá. Aqui a gente vai começar a entrar na discussão de qual que é a carteira, quais são os investimentos e taxa esperada. Então eu estou colocando uma taxa conservadora de 4%. Né? Hoje um CDB de liquidez diária ele vai dar muito mais do que isso. As taxas de hoje. Mas a gente está falando de 30, 40 anos de simulação mais, né? Até os 100 anos. Perfeito. Então a gente tem que ser bem conservador aqui, mas olha só que interessante. Eu vou fazer um ajuste. 5% de juro real. Legal. Eu vou mudar de 4%. Então um dos parâmetros que você comentou, e se eu investir mais inteligentemente? E se eu fizer uma estratégia de uma maneira mais adequada para os meus investimentos, entendendo ali o objetivo de longo prazo. Até porque... vamos lá, só para... Era o ponto que a gente pensou junto. Né? Será que a gente está viajando 5%? Guilherme, você que é o especialista nesse tipo de produto. 5% de juro real
Não é E viajar. estratégia de Brasil. Não, dá pra conseguir. IPCA... Mesmo no IPCA horizonte de 20 anos. 65, você IPCA tem- mais 65 tá IPCA mais 7 hoje, né? Mas a gente tem que levar em consideração ele que vai os acumular ao aportes longo serão do tempo. mensais. Então, o na média- aporte de hoje você pega essa taxa. O aporte Exatamente, daqui a é 3 anos, não mais. Esse Perfeito. é um dos grandes erros, Perfeito. né, quando vai falar de investimentos. E a pessoa ser extremamente otimista, porque ela está vendo hoje é 11% de juro real, 10% de juro real, que você consegue ganhar dependendo como for. E ela achar que vai ter isso por 30, 40, 50 anos. Mas como foram os últimos 30 anos? Exatamente. Aí a gente vai pegar a média e falar, talvez seja mais perto de 4 do que de 10. Perfeito. Mas vamos fazer um ajuste de 1% para a gente ver o que impacta. Então essa é uma das características que a gente vai falar, olha, se o seu dinheiro estiver alocado de uma maneira mais estruturada, então aqui Opa! E vou dizer uma coisa, tá? já mudou para 5% de juro real. 4.315. 5% de juro real não é nenhuma rentabilidade heróica. Exato. Dá. Então vamos lá. E tem que levar em cinco- consideração o perfil do investidor também. Se Sim. ele é mais Exato, conservador, isso, moderado. Então saiu de necessidade de 5.500 Já reduziu mensal de para aporte 4.300. Já tá para bem... 4.300. Legal. Perfeito. Aí, Então, uma coisa que eu, Leandro, só queria saber. Porque assim, é bacana você ser conservador nas projeções, certo? Porque se você é conservador nas projeções de rentabilidade, você fala, poxa, eu preciso aportar 5.500 ou eu me aposento mais tarde. Você faz isso e tem uma surpresa positiva com a rentabilidade, é legal. o bônus. Agora, se você errar e colocar uma taxa mais otimista, passou 5, 6 anos e não conseguiu aquilo, né, foi abaixo, não tem como recuperar o tempo perdido. Aí você vai ter que compensar os aportes lá na frente para compensar uma visão mais otimista e você tem uma taxa que não estava adequada. Ou seja, Então é melhor ser mais conservador e trabalhar naquilo que você tem controle, que é o seu orçamento, suas decisões, que fazer com as projeções de renda futuras, né, salariais, do que esperar uma taxa que talvez não aconteça. Então aqui tem que ser mais conservador, porque não está no nosso controle. perfeito. Não está controle de ninguém, na verdade. Né? Se tivesse, isso- todo mundo rico. Isso é muito Exato. legal, porque em dado momento dessa janela, são 20 anos, né? Exato. Você pode olhar, se você foi conservador nas premissas de retorno, você pode chegar num momento que você vai ter algumas decisões super confortáveis para poder tomar, que é, pô, não vou precisar esperar os 55 anos, eu consigo Sim, com exato. 53 ou Sim, Ou realizar um 52. projeto que não estava mapeado. Ou então realizar um projeto que não estava mapeado. Exatamente. Ou então meu estilo de vida pode subir um pouquinho agora. Agora eu posso subir um pouquinho. Por quê? Porque eu vou precisar aportar menos. Para poder chegar nos mesmos 55, eu preciso aportar menos agora. Exatamente. Porque os retornos dos meus investimentos, eu vi que eu fui conservador demais. E percebe que a gente está bem longe de escolher o produto. A gente está escolhendo Longe. a taxa de retorno. E aí sim vem o último elemento lá que a gente vai falar mais em breve sobre investimentos. Perfeito. Então aqui é uma família que ela quer uma renda bastante, vamos dizer, uma renda de 10 mil, né, manter isso daqui vitalício, mas ela quer antecipar bastante. Né? Em 20 anos realmente é um esforço maior. Vamos fazer o seguinte, próximo ponto que a gente falaria para a família é idade de aposentadoria. Olha, vamos ver se estender um pouquinho mais esse período. Uhum. Será que isso entra um pouco mais dentro da sua realidade? Você consegue enxergar isso mais factível? Até porque, ó, minha mãe tá com quase 60. Entrou pro estágio agora. Tá fazendo estágio? Olha aí, beleza. Estagiário aos faculdade. 60. É, aquele filme lá, né? Que é eu esqueci o nome. Eu também. Acho que é o memória. Isso é muito bom pra mente, Acho né, que é o também. estagiário. o nome do filme. Exatamente, né? Então, pô, minha mãe quase 60 aí trabalhando, você querendo se aposentar com 55, calma lá. Vamos prolongar um pouquinho, é isso. Para a decepção da garotada que tá achando que vai aposentar antes dos 40, vamos para a realidade agora. Né? Vamos sair da Disney e vamos para a realidade agora. Então, qual outro parâmetro? Idade de aposentadoria, vamos colocar o quê? 60 anos. Perfeito. Com Boa. 5 anos a mais, vamos ver o esforço que você vai ter que fazer. Já praticamente fechou Colou. a curva. Já colou. Porque aqui está calculando 2.735 e a pessoa já está basicamente no orçamento. Ou seja, com 60 já... É o termo que a gente usa mais aqui, né? É o fechar a curva. Rapaz, mais A uma curva pizza está cortada aí fechou. Ou no ano que vem, de novo, aumentou o salário, talvez já comece a ter a sobra para poder realizar outras coisas, né? Exato. Porque o básico, lembrando, esse cálculo que a gente está fazendo é dividido em dois. Esse primeiro cálculo é o da reserva necessária para a independência financeira. Daqui a Show. pouco eu vou entrar também no esforço para também viabilizar os projetos de vida no meio do caminho. Uhum. Mas aqui a gente pode fazer mais alguns cenários. Então, a renda de 10 mil não mexe, né? Então, é exatamente o desejo da família. E se talvez os dois conseguirem o INSS, pode ser um cenário. Uhum. Né? Mas já começa a entrar... Se a parte de rentabilização, né, a gente já não consegue ter controle, imagina só, né? De Tá falando do INSS. INSS. Tá? Então, aqui, a gente vai, por exemplo, para 3 mil arredondando de INSS. Vamos ver. Bom, mas vamos lá. Peraí, só assim, deixa eu ver se a atualizou gente não colocou nada heróico aí no INSS, porque a gente colocou um 2 salário mínimo pra para cada. cada. Exato. Né? Então, partindo do pressuposto que
a Previdência Social vai oferecer o mínimo para a subsistência ali da pessoa, acho que é esse é o cenário básico que a gente deveria considerar mesmo, um salário mínimo para cada um. Eu acho difícil esses 60 aí a galera ter, mas é uma... Sim, não, aos 60 anos é mais difícil. Exato. Tem outro ponto que é bastante curioso também, é que num primeiro momento, as pessoas quando tem aquele primeiro impacto da curva, a primeira coisa que vem na cabeça é eu tenho que resolver, eu tenho que colocar 5 mil agora. Não é isso. Não é isso. Você tem 30 anos à frente para você... Poxa, acho que no exemplo, acho que 33 anos de idade, se não me falha a memória, 35 anos, você ainda vai, provavelmente, você pode ter alguma... Progressão de carreira. Você está em fase de ter progressão de carreira ainda. Você não, então, teoricamente, você não chegou no teu platô ali, né? Então, dá o exemplo do próprio Charles, né? Que veio com a gente aqui no episódio anterior para falar da carreira do planejador financeiro. O Charles, ele falou, pô, eu tinha uma renda mensal de 7 mil reais. Dobrei. Não achava que eu ia conseguir aumentar. Então, o Charles, ele fez o planejamento financeiro lá atrás, 7 mil. Ele falou, pô, preciso poupar 2.700 para chegar. Pô, preciso poupar 4 mil por mês para chegar. Não consigo. Tem uma renda mensal de 7. O cara, em 2 anos, está com uma renda mensal de 20 mil reais. Está conseguindo poupar e investir muito mais do que ele imaginou, ou seja... Por uma transição de carreira, por uma decisão, por uma preparação que ele fez o orçamento dele, né? Exatamente, então surpresas positivas podem acontecer no meio do caminho. Não, só está atualizando aqui a tela, mas esse conceito é muito importante que o Robson colocou, que também o imediatismo de resolver a situação, né? E é uma questão é uma jornada do planejamento financeiro, de médio e longo prazo. Então, eu poderia entrar no orçamento daquela família e começar a entrar no não obrigatório? Sim. A muda de casa... Né, só usa transporte público, vende o carro. Então, não necessariamente. Né, porque aí a pessoa vai se sentir mal, né, ela vai ter ali uma situação, a não ser que seja uma situação necessária, né, mas a gente vai fazer ajustes onde ela consegue entender que até ali ela está confortável e você vai ter mais alguns anos para ir compensando. Você vai ter mais alguns anos para ir ajustando. Só que o que é legal? E por isso que a gente fala da empoderação de decisões. Né? Na hora que essa pessoa tiver a promoção na carreira, na hora que a pessoa tiver uma proposta de trabalho, onde ela entende que tem, de repente, uma renda ali específica, ela consegue já saber o destino disso. E não ficar aleatório ali da pessoa realmente, né? Então, chegar lá e não saber o que fazer com o dinheiro, né? Legal demais. E tem até o ponto, né, dos gastos obrigatórios. Tem esse gasto obrigatório, que na planeta é obrigatório, mas é assim, né? Eu já conheço um monte de casal que não tem nada investido, e é só o casal, não tem filho, não tem animal de estimação, não tem pet, e mora num apartamento de 180 metros quadrados. Tipo assim, pô, aí fala, pô, tô com... Não, que esse daqui é aluguel, entendeu? Cara, mas caraca, velho, será que você precisa pagar um aluguel metros quadrados? Você precisa de, 3, 4 quartos, sabe? Numa sala grande e tudo mais. Será que você não conseguiria reduzir um pouco, nesse gasto obrigatório, reduzir um pouco o seu custo mensal? E é um custo que é grande e recorrente, né? Então, carro também. Pô, os dois têm carros. Os dois têm carro bom pra caramba. Um SUV, que já se aproxima do patamar de luxo. Se não tem nada aplicado, cara, vocês não conseguem fazer um rachuncho aí, um dia vai de Uber, vai de metrô, trabalha perto, vende um carro, já aplica, já monta uma reserva de emergência. Caraca, tipo assim, tem que... Às vezes ter o obrigatório também tem mudança, né? Não, tipo, parei de pagar aluguel, então tem que morar em algum lugar. Mas às vezes você o tá estilo, né? Estilo de vida. A pessoa escolheu o estilo de vida que é morar do lado da minha empresa, que está numa região nobre. Exato. Não, seu estilo vai lá pro alto, é tudo, né? Exato. Então, você tem... Não é só a questão da moradia, é a questão do supermercado, que você vai que é mais caro. Isso. Você vai ter todos os outros gastos em volta ali, que a padaria, com certeza, não é... o pãozinho é um pouquinho mais caro. Sagrada aqui vamos embaixo. lá, né? Vamos lá. Eu trabalhei anos ali na Avenida Paulista. E teve um dado momento que minha esposa e eu tomamos a decisão, não, vou morar perto do trabalho. Morar perto do trabalho vai ser melhor. Né? E, pô, se você tá ali na Avenida Paulista, você tem todos os tickets. Eu poderia morar perto do trabalho, descendo pro lado direito, né? Sentido... Sim. Né? Sentido... Você tem o Jardins e tem o Paraíso, né? Pro Jardins. Ou pro lado esquerdo, sentido Bela Vista, Bexiga. Adivinha pra onde eu fui, Guilherme? Já Bela Vista, Belo. Bela Vista, lógico, né? Mais barato. Então, mais uma vez, são escolhas. Só que quando você tem essa clareza, fica fácil Não, entender. fica muito bom. Vamos colocar então aqui Bora. Na tela outras fontes de renda. Estou imaginando que você tem um cenário, talvez no meio do caminho do INSS. Então, com 3 mil,
Sua curva verde, que é o que você vai Só conseguir. que você quer garantir o INSS? Nesse cenário, você tem uma reserva a mais, e aí com isso você pode adequar, então, nesse caso, uma renda um pouco mais alta, né? Ou você pode manter a renda que você deseja ali de 10 mil. Só deixa eu voltar para cá. E você colocar, então, antecipar. Ó, cenário com INSS, talvez aí dá para ficar no meio do caminho, 58 anos. Então, esse é o ponto importante de você manobrando os cenários e ver o que a família faz mais sentido. Legal, E aí a família vai perguntar qual a sua opinião sobre o INSS. A gente vai dar a nossa opinião. legal. Não, vamos lá. Para Qual a sua começar, com opinião? 58 anos você não aposenta no INSS. Uhum. Ah, não, só, Né? só com o INSS jamais, né? Tem a Então, boa essa parte da grana do INSS pode até entrar, isso que você colocou, mas não vai ser com 58 anos. Exatamente. E não vai ser com 58 anos, então ela é depois também. Então, qual o cenário que você vai ter acesso a isso? A taxa de juros é muito ou pouco. E aí entra o papel do planejador de ir calibrando tudo isso para chegar no meio do caminho. Então, o nosso mantra, né, que a gente fala com os clientes é fechar a curva, né, de acordo com o que o cliente quer e ele acredita que é factível. Legal. Se ele falar que vai pegar os próximos 5, 6 anos e torar o dinheiro na vida dele, não com poupança, então ele vai ver. Então, você não vai conseguir antecipar, vai ter que trabalhar até os 65 anos.